Não, o que eu queria falar hoje, mais ou menos, até sobre os papéis. Ontem a gente fez os estudos lá do índice, do índice não, né? Os estudos lá do Telegram, o pessoal fica tanto índice que me bitola. E eu acho que dá para a gente falar algumas coisas legais para a gente entender movimentos maiores, movimentos macros, que é onde de fato vai estar o dinheiro, onde de fato a gente vai conseguir fazer 5, 6, 10, 15, 50 vezes o nosso capital. Provavelmente não é no day trade. Se você consegue, mais uma vez, parabéns. Você provavelmente é exceção. Em regra, não é lá que a gente consegue fazer muito dinheiro, muito capital no day trade. Exato. Então, vai ser no swing, no position, em regra, né? Então, é mais ou menos isso. O que eu quero falar com vocês? Ontem a gente postou lá no Telegram, eu vou até puxar um por um aqui, para não ter problema. Inclusive, se você não está inscrito no Telegram, já entra lá, de graça, a gente está lá. É verdade, aproveita para entrar. Isso. E o outro presentinho vai sair hoje, né? Vai, daqui a pouco. O estagiário já tá doido, já mandou mensagem. Já posso soltar lá? Eu falei, calma, deixa a gente fazer um suspense na live. Vamos lá. A gente falou sobre S&P 500, a gente falou sobre DXY, que é uma cesta, né, do dólar em relação às outras moedas. A gente falou sobre euro, USD, e a gente falou sobre ouro e falou sobre Bitcoin. E depois falou sobre BOVA, né, no final. O que eu quero trazer com tudo isso? Que a relação que os mercados têm, não que seja uma regra, mas vamos lá. Quando eu começo a analisar o S&P 500, eu não vou nem botar gráfico agora não, vamos mais bater um papo. Quando eu começo a colocar o S&P 500, eu faço a análise do S&P 500, e o S&P 500 está num ponto de, teoricamente, onde o player vendedor vai aparecer. Beleza. Eu faço do Bitcoin, provavelmente o Bitcoin está numa região onde provavelmente o player vendedor vai aparecer. Eu vou no IBOV e o IBOV está provavelmente numa região onde o player vendedor vai aparecer. E o dólar, teoricamente, está quando o player comprador vai aparecer. O que a gente pode começar a interligar? Que a gente não vai conseguir comprar esses movimentos. Porque provavelmente a gente está num topo ou próximo de um topo. Provavelmente não é o lugar mais barato para a gente comprar. A não ser que, às vezes, igual o Bitcoin, dê uma porrada para cima e o S&P não acompanhe, o euro não acompanhe, sei lá, o IBOV não acompanhe. Mas, em regra, eu acho que, pelo menos é da maneira que eu leio, nem sei se é assim que você interpreta, e outras pessoas. Eu prefiro, eu não comprei Bitcoin para o longo prazo. Eu tenho 20% comprado, que eu comprei lá em julho, e eu estou com essa posição de 20%, e os 80% que eu tenho estão no meu caixa, do que eu quero comprar, no caso, de criptomoedas para levar para o longo prazo. E eu não comprei nessa alta, porque eu acho que o mercado em si tem mais queda. Eu acho que o S&P 500 pode cair mais, eu acho que a Bolsa Brasileira pode cair mais, é só o que eu acho, fazendo as minhas análises, né? Eu acho que o dólar está num ponto próximo de suporte, próximo de um fundo, então num fundo eu quero comprar barato. Então é mais ou menos essa a estratégia, tentar alinhar todos os mercados para, se tudo tiver alinhado, a gente poder fazer a nossa compra macro. Vai ser aquela compra que, sem fazer muito esforço, a gente vai conseguir pegar 3, 4, 5, 6 vezes em cripto, dobrar o nosso capital em ações, e isso no longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, né? Olhando um gráfico semanal, um gráfico diário. Inclusive, a gente pode até ir para a tela, que foi mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho o euro, deixa eu só abrir o gráfico do euro aqui. Pronto, esse é o gráfico do euro, que a gente mandou o estudo ontem lá. O euro contra o dólar. Gráfico é tudo gráfico. Eu não opero fora, que senão vou olhar a aula. Não, imagina que seja o IBOV, então, não tem problema. O euro, ele faz todo esse movimento de alta. Lindo, maravilhoso, perfeito, um movimento muito forte de alta. Isso aqui está significando que o euro está ganhando valor em relação ao dólar. Então, provavelmente, o dólar está caindo. É uma regrinha que a gente pode começar a interpretar. E o euro, provavelmente, vai ser... não sei se eu vou falar isso e pode ser que alguém não entenda ou vai achar que eu estou viajando. Troca, entre aspas, com muita calma, muita paciência, o euro pelo real. É como se o real estivesse valorizando em relação ao dólar. Beleza? Assim, num contexto. Então, significa, provavelmente, que a nossa bolsa vai estar subindo. Então, se o euro está ganhando valor em relação ao dólar, provavelmente eu vou procurar pontos. Provavelmente o mercado inteiro está subindo. O S&P está subindo, o Bitcoin está subindo, a Bolsa Brasileira está subindo. Se todos estiverem, de fato, juntos, eu posso fazer a minha compra macro.
Se alguém tiver errado, provavelmente alguém está mentindo. Ou provavelmente só esse é o verdadeiro. Então, essa é a leitura que eu estou tentando trazer para vocês. O euro agora, a gente se encontra num ponto de resistência. Beleza? Um ponto de oferta. É onde provavelmente os vendedores vão aparecer em uma zona que ainda não foi mitigada. Que eu tenho uma região de topo clara para todo mundo, que eu acabo de fechar fora. Acabando de fechar fora, olha o candle, entre aspas, no topo que eu estou tendo. É esse candle aqui, ó. Estão vendo? Esse candle é um candle muito forte. É um candle que está falando, galera, me comprem. Eu vou subir, me comprem. Mas será que ele está falando isso mesmo? Será que ele não está me enganando? Numa região que eu estou de oferta? Será que o player da venda provavelmente não pode aparecer? Todo esse movimento aqui, ele não vai defender? Então, tipo assim, eu já começo a analisar. Pô, o euro pode ser que esteja em um ponto de resistência. Beleza. Então, tô atento. Não vou comprar aqui no topo. Se eu não conseguir comprar lá embaixo, não vou comprar aqui no topo. Eu vou procurar o quê? Eu posso não vender, mas comprar eu não vou. Beleza? Então, esse é o primeiro gráfico que a gente vai olhar. O euro contra o dólar, que é um dos gráficos mais importantes de forma macro no mundo. Beleza? Vamos olhar um outro gráfico agora. Vamos olhar o S&P 500. Inclusive, o euro, a gente fez um estudozinho do euro que deu alvo... Deixa eu só abrir. Pronto, aqui, ó. Inclusive, o euro, a gente postou o estudo ontem, lá no grupo, e o euro foi lindo, maravilhoso. Ele tem o candle que fecha dentro, que é esse candle aqui. Não aconteceu, já aconteceu, né? Depois eu pego o gráfico ao vivo para vocês. E a gente traçou a nossa linha, porque essa nossa linha aqui está falando o seguinte, é uma linha vermelha, né? Fechou fora, fechou dentro dessa região de estrutura, que eu acho que a maioria da galera já está sabendo o que é. Lembra que a gente olhou o diário agorinha? O diário estava como? Numa região de possível quê? Resistência, que ainda não foi mitigada. Então, provavelmente, qualquer candle que fechar dentro e perder a mínima, eu vou ter 2-1, 3-1, 4-1. Beleza? Então, foi essa a leitura que a gente fez do euro contra o dólar lá. Inclusive, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o euro contra o dólar para mostrar como foi a leitura do trade. Aqui está o gráfico, no caso, ao vivo, né? Do euro contra o dólar. A gente teve esse movimento e aqui a gente tem um movimento claro e clássico de fecha fora, fecha dentro. Perdeu a mínima, o trade veio embora. Aqui pagou 3-1, eu acho. 3 ponto alguma coisa para 1. Então, é um dos primeiros fatores que a gente vai olhar. O euro contra o dólar. O outro gráfico que a gente vai procurar olhar vai ser qual? O S&P 500. Inclusive, deixa eu só abrir aqui. O S500. A gente vai entender se a gente está no momento para comprar para o macro ou se a gente vai vender para o macro. Beleza? Toda essa região aqui, eu já estou, óbvio e claro para todo mundo, que eu estou numa tendência de baixa. Beleza? Então, provavelmente, todo topo, todo order block de venda que existia, eu vou procurar por venda. Todo esse movimento aqui é um movimento provavelmente, de resistência, de oferta, onde os vendedores provavelmente vão aparecer. Então, eu já tenho o euro no movimento, o euro contra o dólar, provavelmente numa zona de resistência. Eu tenho o S&P 500, provavelmente numa zona de resistência. Então, eu já tenho dois gráficos do macro, né, mais ou menos, entendendo que, pô, eu tô subindo, mas é com calma, não vou subir reto também. Olha todo o movimento de alta que a gente já teve, no caso do S&P. Muito parecido com o movimento do euro. Beleza? Vamos diminuir agora para o gráfico de 1 hora. 1 hora é mais ou menos o mesmo gráfico também do euro. É um gráfico que a gente vai ter traçada a nossa linha, né? Nossa linha. Isso aqui, mesma coisinha. Isso aqui vai ser uma estrutura, né? Temos máximas iguais ou quase iguais. Voltamos. A gente criou o nosso key level. Não conseguimos perder o nosso key level. Testamos novamente. Rejeitamos. Aí aqui a gente tem o primeiro fecha fora, logo depois fecha dentro. Perdeu a mínima, ativou o trade. Aqui deu 1,5 vezes o risco, mais ou menos. Aqui, a gente pode estar fazendo o quê? Uma defesa do médio do player. O player está defendendo toda essa posição aqui, ó, que ele fez de manipulação. Provavelmente, aqui, nesse caso, o que eu ia esperar para o movimento do S&P 500 vai ser ele, pelo menos, testar essa região de key level, para poder falar assim, ô, player da compra, você está por aí ainda ou você já foi embora? Aqui, provavelmente, vai ser onde o player da compra vai aparecer. Beleza? Então, eu tenho lá o Euro-USD, o S&P 500, também em regiões de possíveis resistências, de possíveis topos. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa, Mário?
Posso seguir? Não, tá perfeito. Beleza, vamos mais. IBOV. Vamos falar do IBOV agora. Claro para todo mundo, se a gente for traçar para trás, né, que existe um player da venda no IBOV? Claro que existe. Também existe o player da compra. Esse cara que fez todo 3, 4, 5 dias de alta, 6 dias de alta, ele também existe, beleza? Onde é que o player da venda vai aparecer para defender a tendência? Lembra que a gente já falou que a gente vai fazer uma aula especialzinha, mas acho que a maioria da galera que está aqui já sabe o que é um key level, que é o nosso nível-chave. O player da venda, o nível-chave dele está onde? Está aqui, ó. Opa, deixa eu colocar de vermelho. O nível-chave da venda está aqui, ó. Por que está aqui? A gente tem o movimento de queda, beleza? Depois a gente tem o movimento de alta, depois a gente tem o movimento de queda. A partir do momento que eu tenho um fundo mais alto do que o fundo anterior, eu estou pensando, caramba, peraí, já lembra que uma tendência de alta ela é formada por quê? Topos e fundos ascendentes. Eu já tenho a questão dos fundos, eu já tenho um fundo maior que o outro. O que eu preciso ter? Um topo maior que o outro. Beleza? Para eu reverter a minha tendência. Então, provavelmente, aqui vai ser onde o player da venda tem que aparecer. Ele tem uma probabilidade maior dele aparecer. Se eu quiser entrar na venda, o melhor ponto para eu entrar, o ponto mais caro para eu entrar, vai ser com esse player da venda. Certo? Beleza? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Traçar a nossa linha. Só isso que a gente precisa. No mercado financeiro, a gente só precisa traçar uma linha e aguardar. E a gente vai esperar a manipulação, ou o risk entry, confirmation entry. Aí tem vários operacionais que a gente pode... Isso, que a gente pode falar ao longo do tempo. Mas, em regra, é traçar uma linha. Beleza? Então, vamos lá. Tracei a minha linha vermelha, porque, teoricamente, é de venda. Fechou fora, fechou dentro. Perdeu a mínima, ativou o trade. Stop está aqui embaixo. Teoricamente, vamos vir até aqui. Então, eu tenho o euro num possível movimento de topo, de resistência. Eu tenho o S&P 500, teoricamente, no possível movimento de resistência, de topo, de oferta, né, onde provavelmente os vendedores vão atuar, e o IBOV também. Então, eu tenho os 3 principais gráficos, teoricamente, a nossa Bolsa Brasileira, o par de moeda mais forte, né, entre aspas, e eu tenho o índice mais importante do mundo, que é o S&P 500, também em queda. Beleza? Um outro gráfico que eu olho, inclusive, para medir tudo isso, como confluência, é o 4º gráfico que eu olho, é o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin. O pessoal aí que já me acompanha há mais tempo sabe que eu amo, se brincar, eu amo mais do que o S&P 500. É até forte falar isso. Mas o que eu posso ler sobre o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin? Mais uma vez, todo movimento lá de trás de baixa, tem um topo aqui, provavelmente estou formando um topo aqui, então eu tenho topos e fundos descendentes. Pelo menos os topos estão descendentes. Pode ser que os fundos não. Então, eu já estou tendo um padrão de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que o player da venda existe. Beleza? O player da compra, provavelmente, também existe. O que eu estou esperando para esse gráfico do Ethereum contra o Bitcoin? Se eu fizer uma leitura e ele tiver a favor, no caso, num ponto interessante para eu poder vender, ele vai confirmar os meus outros 3 cenários. Ele vai confirmar que o índice mais importante, a bolsa mais importante do mundo, que é os Estados Unidos, o S&P 500, está caindo, não, né? Provavelmente está em um ponto de resistência. O par de moeda mais importante também está num ponto de resistência, de oferta, e a bolsa brasileira também em um ponto de resistência. Se o Ethereum contra o Bitcoin também estiver nesse ponto, eu vou pensar, pô, beleza, eu tenho tudo ao meu favor. Não vai ser o momento, talvez agora não seja o melhor momento para eu poder fazer aquela compra que vai multiplicar o meu capital por 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50. Beleza? Então é mais ou menos essa confluência que eu queria mostrar para vocês. Inclusive, se a gente for pegar o dólar, vamos olhar o dólar só a título de curiosidade. O dólar no gráfico semanal, a gente já falou algumas vezes aqui. O que eu estou esperando? O que eu estou esperando não. O que eu estou olhando para o gráfico do dólar? Eu estou numa região de possível topo ou de possível fundo? Provavelmente de possível fundo, né? Eu tenho aqui essa região que o preço ainda provavelmente não perdeu, né? Aqui eu vou ter um fundo duplo, que o varejo está vendo isso aqui como um fundo duplo. Isso aqui vai ser o equal low, que vão ser mínimas iguais. Provavelmente essa região tem muita liquidez. Tem muita liquidez. Então, pode ser que o dólar, qual o movimento que eu estou esperando para o dólar? Eu queria, né?
não sei se vai acontecer, só o que eu quero. Se eu quisesse alguma coisa, Ave Maria. O que eu queria ver no dólar? Perdendo esse movimento, provavelmente a gente ia ter muitas notícias, muita galera falando, o dólar agora perdeu R$5, vai voltar para 4,50, para 4, por algum argumento que eles vão criar. O Brasil é a bola da vez. Isso, com certeza vai ter alguma vez. Não estou falando que o dólar não pode ir para R$4, mas essa é uma leitura que eu tenho hoje. Então, provavelmente, eu vou entender que o dólar vai fechar abaixo. Se ele fechar acima, eu, Clinton, vou tomar posições em dólar. Quando romper a máxima, stop na mínima, para tentar levar o dólar até aqui em cima. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo acalmar a galera no sábado, eu acho, ou foi na sexta. Meu celular, juro para vocês, em 5 minutos, tinha uns 10 grupos, contando vocês do Telegram lá, me marcando e me mandando mensagem. Clinton, Bitcoin rompeu 20 mil. E agora? O que eu faço? Eu falei, calma, galera. Ele, tipo assim, se ele pode continuar subindo, não tem problema, mas ele vai dar uma oportunidade melhor. E oportunidade melhor não significa preço melhor. Pode ser que ele saia de $20 mil e vai para 25, 26, 27. Em algum momento, quando ele voltar para 23, 24 mil, pode ser um ponto interessante. Talvez os 23 mil, 24 mil dólares daqui um mês, 2 meses, é mais barato, ele é um ponto melhor do que os 20 mil de agora, do que os 21 de agora. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Às vezes, o menor preço nem sempre é o melhor preço. Talvez você comprando à volta, no 23, 24 mil dólares, o seu stop, o seu risco, fica pequeno. Fica pequeno em relação ao possível retorno que você tem. Às vezes você compra agora no FOMO a 20, 21, 22 mil dólares, só porque todo mundo comprou e eu fiquei de fora. Provavelmente ele vai lá, volta para 15 mil, você vai perder 30, 40, 50% do seu capital. Então esse não é talvez o melhor ponto. Então é mais ou menos o conceito que eu queria passar para vocês. Inclusive, olhando, esse é o estudo do dólar, né, mais ou menos que eu estou esperando, e uma outra, só para a gente encerrar, seria olhar o DXY. Vamos lá. O que o DXY está fazendo aqui? Inclusive, a gente mandou esse estudo lá também ontem. A gente está num gráfico semanal e toda essa região aqui, isso aqui é claro para todo mundo que isso aqui vai ser um fundo, né? Um fundo que a gente aprendeu com a Ari, na aula que a Ari fez de topos e fundos. Isso aqui vai ser um order block, beleza? Num gráfico semanal que ainda não foi mitigado. Eu estou no gráfico, no tempo gráfico, né, talvez mais importante para qualquer trader, para qualquer investimento, que é o semanal. 10 vezes mais forte do que o diário. Não estou falando que não pode perder. Não é isso. Eu estou querendo dizer as possíveis zonas que hoje o mercado global a gente se encontra. Como o S&P já subiu, Bolsa Brasileira subiu, o euro subiu, o Bitcoin subiu, muitas pessoas estão querendo comprar, tentando comprar no topo. Talvez não seja a melhor oportunidade. A Ari postou lá, sábado ou foi sexta-feira, não estou lembrando, o dia que ela postou um estudo, toda vez que o VIX bate abaixo de 20, o S&P 500 faz topo. Foi sim. isso que você postou, não foi? Então, tipo assim, muito top. Foi no Instagram, No Instagram. Por quê? Vai tirar o nosso FOMO. O S&P subiu, provavelmente pelo estudo da área ali, pelo gráficozinho que ela não foi da área propriamente, ela repostou isso. Então, provavelmente a gente está em um possível topo do S&P 500. Se for para trade, stop, você pode comprar, não tem problema. Compra, stop, estopou, você guarda o dinheiro e vai para o próximo trade, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é por todo o FOMO que foi criado no Bitcoin esse final de semana. Amanhã o Bitcoin pode ir para 30 mil dólares, 40 mil dólares? Claro que pode. Mas eu, Clinton, não consigo colocar o meu capital no Bitcoin nesse momento. Eu vou esperar um próximo recuo. Se o próximo recuo não for em 16, 17, 18, 15 mil dólares, vai ser em 22, em 23 e 24. Mas é um recuo. Depois que ele for em 30, 32 e voltar para 23, voltar para 24. Beleza? Era mais ou menos essa a visão que eu queria passar para vocês. Inclusive agora, por todo o cenário macro que a gente está olhando, eu vejo uma possível valorização do dólar, no caso, para o próximo mês, assim, pelo que a gente tem de gráfico, e provavelmente se eu tivesse que entender uma probabilidade, uma probabilidade maior que as bolsas em si tendem a cair. Então, essa seria a minha leitura. Eu não vou comprar nem Bitcoin, nem nada. Por quê? Eu estou entendendo as relações do mercado. Pode ser que o Bitcoin continue subindo e o S&P caia. Mas eu prefiro comprar o Bitcoin quando o S&P estiver no fundo, quando o Ethereum contra o Bitcoin estiver no fundo, quando a Bolsa Brasileira, que teoricamente nem é termômetro relacionado a Bitcoin, a S&P 500, a euro, ninguém olha isso. Ninguém vai olhar a nossa Bolsa relacionada ao S&P, ao euro, ao Ethereum contra o Bitcoin. Ninguém vai olhar a nossa Bolsa. Mas como a gente está no Brasil, pode ser que sirva como referência, sirva como confluência para as nossas entradas.
Beleza? Ficou claro o que eu Exatamente. queria passar ou não? Ficou legal ou não? Viajei. Muito bom. Eu acho que você fez uma ótima retrospectiva aí, até para o pessoal lembrar da relação entre um mercado e outro e saber que no momento que, por exemplo, se o dólar a gente está muito mais próximo de fundo, ele já capturou uma liquidez importante ali anteriormente, quer dizer que agora a maior probabilidade dele é subir. E aí as outras bolsas a gente vê que elas são medidores de termômetros de risco, né? A gente vai começar a ver uma leve aversão ao risco, e isso é visível em todos os mercados, principalmente criptomoedas. Isso mesmo. Principalmente. É isso, agora que eu vi a Luciane falando, o ouro também é importante, né, nesse cenário. Perfeito, eu Ah, esqueci do ouro. sim. A gente fez Mostra o o ouro stream aí do pra ouro. gente. Vou Então, postar, vou mostra postar. aí. Só pra concluir, eu esqueci do ouro mesmo. Eu falei tanto que eu falei, meu Deus, os caras já estão achando um saco essa aula. Vou parar. Vamos lá, só para terminar o DXY, a gente também traçou a nossa linha ontem à noite, domingo eram umas 10 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, a galera que estava lá pode acompanhar, a gente traçou, mandou esse estudo do DXY também, e a gente fez também um movimento de manipulação, provavelmente a gente está tentando buscar um fundo no DXY. Geralmente, quando isso acontece, a probabilidade maior é que o dólar valorize e o resto do mercado caia. É uma probabilidade. É só isso. Não significa que vai acontecer. Se eu soubesse que de fato fosse acontecer, eu vendia minha casa, vendia meu filho, vendia minha mulher, meu pai, minha mãe, tudo. E faria todo esse cenário. É só uma probabilidade. Quando eu achar que é o momento, eu vou sair de 20% que eu estou exposto lá em cripto e vou aumentar para 30%, para 40%, para 50%. É só isso. É só uma exposição ao risco que eu quero que vocês entendam. Não é porque o Bitcoin foi para 20, 21, 22 que você ficou fora e agora você não vai pegar o movimento. Deixa ele ir. Provavelmente ele vai dar uma oportunidade para você acumular posições de novo. Fique tranquilo. O mercado tem todo dia, tem toda hora, tem todo mês, tem toda semana, tem todo ano. Beleza? Eu tenho certeza, nós somos 94 pessoas aqui, quase 100 pessoas hoje aqui. Top demais, valeu, vocês são fera. Tenho certeza que 95% ou mais das pessoas que estão aqui falaram assim, como eu queria ter comprado Bitcoin a 15 mil dólares. Falaram ou não falaram? Quem não falou aqui? Eu que queria ter comprado Bitcoin a 15 mil dólares. E agora a gente bateu. Um ano e meio, 2 anos depois, a gente bateu 15 mil dólares no Bitcoin. Então o mercado vai dar oportunidade sempre. Preserve o seu capital. Beleza? Só isso. Vamos falar um pouquinho do ouro, só para a gente não passar batido. Inclusive o ouro está no cenário, pelo menos eu não sou dos que entendem mais de macro, a Ari pode me corrigir, que tá o contrário, né? Geralmente o ouro ele vai andar atrelado ao dólar, é isso, Ari, mais ou menos, ou não? É porque o ouro ele é visto como um instrumento de hedge, né? Então, o ouro, se o ouro estar valorizando, é o sentimento também de aversão a risco. Isso, então, assim, até o próprio ouro. Então, ele Aqui, está atrelado ao dólar, sim. Isso, assim, teoricamente, a gente tinha que entender o movimento de alta no ouro, né? Assim, já que se os mercados fossem cair, teoricamente, uma probabilidade maior do ouro subir. A gente viu o quê? O ouro atrelado ao S&P 500, o mesmo movimento de alta que a gente tem aqui, ó, todo esse movimento de alta do ouro é exatamente o mesmo movimento do S&P, é o mesmo movimento da Bolsa Brasileira, é o mesmo movimento do euro contra o dólar, provavelmente é o mesmo movimento das criptos. Então, o ouro andou junto com esse mercado. Ou ele está se desvinculando dos mercados, ou alguém está mentindo. Ou o ouro está mentindo, ou os mercados estão mentindo. Provavelmente o ouro vai continuar subindo e os mercados vão perder essa correlação. Seria isso? Que lá fora até essa alta do ouro, ela é explicada muito mais, porque a gente tem visto que está tendo um aumento de taxa de juros lá fora, né? Pelo próprio Fed. Essa postura mais rígida, hawkish, que a gente chama, no economês de vida, que vocês não precisam saber, mas de uma forma mais rígida ao aumento da taxa de juros. E aí, mesmo com o aumento da taxa de juros, a gente vai ver que as treasuries, que é como se fosse o tesouro direto lá, tá? A gente tem o tesouro direto aqui, que se a taxa de juros está alta, todo mundo vai para renda fixa, porque vai render pra caramba, né? Lá fora, o pessoal também vai para a renda fixa de lá, que são os Treasuries Bonds. Só que o problema é que, mesmo que eles estejam aumentando, quando você desconta a inflação, ele não tem uma rentabilidade atrativa. Então, o pessoal não tem para onde ir, porque eles estão vendo o S&P caindo, eles estão vendo as taxas de juros subindo, mas não estão ainda na rentabilidade real positiva. Então, eles não têm para onde correr. E aí eles estão correndo para o ouro.
Só que o problema do ouro, é bom a gente ter em carteira como instrumento de diversificação, mas o maior problema do ouro é o custo de carrego dele. Então tem que fazer uma conta lá para sua carteira e tudo mais para poder estar comprado em ouro também, tá? Então são coisas que às vezes eu não posso até adentrar tanto aqui, porque não é de interesse da maioria, mas só para vocês saberem o porquê que também está subindo. Não é que a correlação não existe, mas simplesmente porque eles não têm onde alocar o capital neste momento, tá? Não tem onde. Inclusive, a área entende muito dessa parte, eu já não sei muita coisa. Mas falando um pouquinho do ouro, se a gente for entender que, entre aspas, o ouro que está mentindo em relação aos mercados, a grosso modo, né? Vamos supor, o S&P provavelmente está numa zona de resistência, euro na resistência. Eu vi alguém falando assim, o Bruno falou, eu nem opero criptos. Beleza, mas eu acho que é legal a gente dar uma olhada, igual eu. Eu não opero, sei lá, não, eu opero tudo, mas, sei lá, Bolsa Brasileira, eu não tenho ações da Bolsa Brasileira, eu não tenho, não faz parte do meu portfólio lá, da minha carteira de hold. Não, é uma questão pessoal, beleza, só estou explicando. Mas eu olho o Ibov. É interessante para mim entender onde o Ibov está. E eu não tenho mesmo ações aqui no Brasil. Simplesmente por uma questão pessoal mesmo. Mas é isso. Não é porque eu não tenho que eu não vou olhar. Eu vou entender se de fato o mercado está todo relacionado. Eu quero comprar quando tiver tudo bonitinho. Entenderam? Eu quero que os 3, 4, 5 gráficos, 5 ativos mais importantes que eu julgo estejam na mesma direção. Só para complementar essa questão do ouro. Quando eu entendo que provavelmente, se o ouro estiver mentindo em relação a essa alta, vamos lá, o S&P subiu de forma mentirosa, o euro subiu de forma mentirosa, sei lá, cripto subiu de forma mentirosa, e o ouro é a alta verdadeira, o que eu estou entendendo? Que o ouro, ele tem espaço para subir graficamente, pelo menos mais uns 8%, 10%. Por quê? Por que eu tenho essa visão? Vamos falar um pouquinho de gráfico. Porque eu tenho aqui, o que a gente já falou algumas vezes, eu tenho máximas iguais. Olha o tamanho desse pavio. Deixa eu só apagar aqui. Olha o tamanho desse pavio. Olha o tamanho desse pavio que a gente tem aqui. Tudo isso aqui está significando o que para a gente? A gente já aprendeu que esse pavio aqui é o quê? Esses topos iguais. É um equal high. Provavelmente o varejo está vendo isso aqui como um topo duplo. O que vai acontecer isso aqui antes de fato, vamos lá, o ouro despencar, o ouro voltar lá para 1.600, 1.200, 1.500, sei lá. Provavelmente, uma probabilidade maior, falando de um gráfico semanal, é que o ouro tem liquidez para buscar até aqui em cima. Então, provavelmente, se tudo, né, se tudo se alinhar novamente, se a gente entender que o ouro vai subir em um cenário de crise, né, nas bolsas, o ouro tem espaço para subir mais 10%, para poder pegar essa liquidez. Depois que ele pegar essa liquidez, a gente vai entender se ele pode, aí ele está, entre aspas, né, autorizado a cair. Antes de pegar essa liquidez, eu acho improvável que o ouro caia. Deu para pegar essa visão? Se eu sei que tem liquidez ali em cima, naquele topo, provavelmente o GPI também sabe. GPI são grandes players institucionais. Ele também sabe. Então seria mais ou menos essa a relação que a gente está fazendo. Inclusive, se a gente olha um gráfico diário, a gente nem consegue, deixa eu dar um zoom aqui, a gente nem consegue achar pontos de resistência para o ouro. Zonas de oferta, no caso, para o ouro. O próximo ponto vai estar aqui em cima, mas aqui não vai estar. Pode estar aqui, no gráfico diário. Vamos lá, esse order blockzinho aqui. Nem tocou ainda. Então, com tudo isso, ainda tem espaço para o ouro, teoricamente, subir mais um pouquinho. A gente até postou o nosso estudo, deixa eu abrir o estudo do ouro aqui. Estudo de 1 hora. Deixa eu ver se é esse. Ouro um dia. A gente traçou essa região do ouro, mas que ainda não teve nada. Inclusive, pode ser um fecha fora, fecha dentro. Por esse movimento de alta forte, o mais sensato seria esperar um spring duplo ou uma estrutura nos 60 minutos, nos 120 minutos. Seria mais ou menos essa a leitura, né? Falando um pouco de gráfico. Deixa eu abrir o de 1 hora aqui. Só para a gente ver que a gente não tinha... Aqui. O gráfico do ouro de 1 hora, eu nem consegui achar pontos de oferta, pontos de resistência, zona onde vendedores podem atuar. Eu nem consegui achar. Esse estudo a gente fez ontem, só para a galera que está olhando o gráfico agora. A gente fez esse estudo ontem. O que eu entendo pelo ouro é que aqui é o ponto mais barato para eu poder comprar. Provavelmente, quando o ouro tocar aqui, eu vou entender e eu vou procurar por compras, para dar continuidade ao movimento.
Beleza? Para eu poder entender alguma venda no ouro aqui, eu ia ter que ver alguma estrutura aqui no caso, algum movimento de queda, para depois subir, para depois cair, para eu formar um topo, para eu formar uma estrutura, para eu ter onde traçar a minha linha e onde esperar a manipulação. No gráfico de uma hora do ouro, ontem, no caso, quando a gente fez o estudo, ainda não tinha, eu nem consegui colocar o meu retângulozinho vermelho, porque eu não achei ponto de oferta, ponto de resistência, ponto de venda. Beleza? Então seria mais ou menos essa leitura que eu queria passar para vocês hoje. Não sei se foi interessante, mas eu acho que vale a pena, porque quando o mercado der oportunidade, talvez ele até já deu, a gente já ficou de fora, a gente que eu falo eu, né? Exato. Mas se o mercado cair, a gente já sabe mais ou menos, pô, o dólar agora teoricamente tem que cair. Não que seja uma regra. Eu sei que vai ter gente falando nos comentários, não é uma regra isso. Eu sei que não é uma regra, mas a gente vai tentar entender todo o movimento macro para poder tomar as melhores decisões. Beleza? Fechou? É isso aí. Perfeito, perfeito. Só uma ressalva, o Thiago está falando, o ouro subindo também significa a expectativa de juros está caindo. Perfeito, concordo com você. Eu acho que é isso, né? Acho que valeu demais essa visão sua. É importante, até porque a gente gosta de operar vários mercados. E mesma coisa que você, gente, posso não gostar de um ativo, mas se eu ver uma oportunidade, por que eu não vou operar, né? Então, acho que é sempre bom a gente ter olhos abertos para tudo.